Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos. Este é mais um vídeo sobre a teoria X-barra da gramática gerativa. Nos últimos vídeos nós temos falado sobre processos sintáticos de focalização de constituintes, de topicalização de constituintes, e para isso nós estamos discutindo a estrutura daquilo que conhecemos como periferia esquerda da sentença. Estamos falando sobre a categoria CP, Complementizer Phrase, na verdade, ser composta por uma série de outras categorias responsáveis por codificar informações diferentes, todas elas relacionadas ao discurso, digamos assim. Nós temos como equivalente ao CP, na verdade, as categorias de Force P ou Força P, uma categoria responsável por marcar o tipo da sentença, se a sentença é declarativa, interrogativa, imperativa. Abaixo do Force P nós teríamos a categoria de Top P, que é responsável por marcar o tópico da sentença. Abaixo de tópico P, nós teríamos a categoria de foco P, que, como o nome diz, vai ser responsável por abrigar os constituintes focalizados. E como a categoria de tópico P é uma categoria que é recursiva, nós podemos ter novamente uma categoria de tópico P abaixo da categoria de foco P. Isso tudo aí corresponde ao que nós temos chamado de CP, e isso está acima da categoria de IP. Nós ainda vamos ver que há mais coisas entre Force P e IP do que jamais sonhou a nossa van filosofia, mas neste vídeo nós vamos continuar falando sobre tópicos, mais especificamente sobre situações em que parece que, ao invés de termos o tópico deslocado, movido de uma posição para o início da sentença, parece que, na verdade, nós temos o tópico duplicado, ou melhor, nós temos dois elementos diferentes realizando uma mesma função sintática, ou pelo menos aparentemente realizando uma mesma função sintática. Ou seja, nós temos casos de sujeitos duplos, como no exemplo em 1 e em 2. Então, em 1 nós temos os alunos, eles odiaram esse livro. E aí, a questão interessante é que os alunos seria o sujeito de odiaram, mas nós temos um eles, que também é o sujeito de odiaram. E como é que funciona, então, essa sentença em que nós temos dois elementos para o sujeito? Da mesma maneira, em 2, a minha irmã, ela adora essa música, e que nós temos a minha irmã, que já é um sujeito potencial, mas esse sujeito está como que retomado por esse pronome ela. Esse tipo de sentença gera, para a nossa análise, um problema justamente por causa desses dois sujeitos na mesma oração. Qual seria a posição sintática de cada um deles? Qual seria a posição sintática de os alunos e de eles? De a minha irmã e de ela? Porque não devem estar ambos no especificador da categoria de IP. Nós temos também o caso dos objetos duplicados. Notem que eu estou chamando de duplicados ao invés de objetos duplos, não porque não sejam objetos duplos, mas porque na literatura linguística existe um outro fenômeno que é chamado já de duplo objeto, ou duplos objetos, que é um fenômeno diferente, que tem a ver com verbos bitransitivos e a presença de um objeto direto e de um objeto direto realizados de uma determinada maneira, que são chamados de objetos duplos. Aqui o que nós temos é apenas algo que parece ser uma repetição do mesmo elemento, ou pelo menos de elementos que têm o mesmo referente, ou seja, em 3 nós temos esse livro, os alunos odiaram ele. Esse livro e ele são sintagmas diferentes, mas são como que repetição. Ele corresponde justamente a esse livro. Os dois estão exercendo a função de objeto direto de odiaram. Da mesma maneira, em essa música, a minha irmã adora ela, essa música e o ela parecem corresponder justamente ao objeto direto de adora, como se o ela fosse uma espécie de
retomada do sintagma essa música. E aí, novamente, o grande problema que nós temos é como é que nós vamos dar conta do fato de que nós temos dois elementos que parecem corresponder ao objeto direto. Em que posição esses elementos estariam? De um modo geral, se nós não tivéssemos a retomada desses elementos através desses pronomes, se nós tivéssemos apenas esse livro, Os Alunos Odiaram, nós poderíamos representar facilmente essas sentenças como sentenças em que o elemento em azul é gerado dentro do sintagma verbal e depois é movido para uma posição na periferia esquerda da sentença. Só que nós não podemos, a princípio, adotar essa análise com base nisso. Por outro lado, parece sim que isso envolve um tipo de topicalização. Então, o que está acontecendo aí? Com base nesses dados, nós devemos reconhecer que na verdade, existem pelo menos dois tipos de processos de topicalização ou dois tipos de tópicos. Um tópico que é um elemento que é de fato deslocado para a periferia esquerda da sentença, para o CP, ou seja, para o tópico P que fica naquilo que chamávamos de CP. E nesse deslocamento, a posição original de onde o tópico foi movido fica vazia, ou melhor, nós deixamos um vestígio que não é pronunciado, mas também devemos reconhecer que é possível haver nas línguas outro tipo de tópico que não é movido para o CP, mas que é gerado já diretamente no CP. Como ele é gerado diretamente no CP, um outro elemento pode ser colocado na posição interna ao VP para realizar alguma função semântica específica. Então, para uma sentença como os alunos, eles odiaram esse livro, nós podemos analisar que o sintagma aos alunos não é gerado no sintagma verbal, ele é gerado diretamente na categoria de tópico P no sistema CP, e o eles, apesar de ser correferente aos alunos, vai ser gerado dentro do sintagma verbal. A mesma coisa com a sentença a minha irmã, ela adora essa música. O sintagma a minha irmã seria um tópico gerado diretamente na periferia esquerda e é retomado por um pronome ela, que é gerado dentro do sintagma verbal. Para os alunos, eles odiaram esse livro, nós teríamos a seguinte representação na estrutura profunda. Os alunos, gerado diretamente no especificador do CP, eles, gerado na posição de especificador do VP, e no restante da sentença nós temos tudo conforme esperado. O verbo no núcleo do VP, esse livro como objeto direto gerado no complemento do VP, etc. e tal. Na estrutura superficial, nós não vamos ter um deslocamento do sintagma os alunos, porque ele já está na posição de tópico. Nós temos apenas os outros movimentos já esperados, que é o eles saindo da posição de especificador do VP para a posição de especificador do IP, onde ele é promovido a sujeito da sentença, e ele é interpretado como correferente aos alunos. E temos também os demais movimentos, como o movimento do verbo, e é assim que nós temos a geração desse tipo de sentença com duplo objeto. Nós temos um sujeito gerado internamente ao VP, movido para o IP, e nós temos um tópico gerado diretamente na periferia esquerda da sentença. Quando nós vemos que existe essa possibilidade de gerar um tópico diretamente na periferia esquerda e não por deslocamento, uma coisa que nós podemos nos perguntar é: será que existem casos que parecem não ser de topicalização, mas são de topicalização? Por exemplo, será que nós não teríamos uma estrutura como 6 em que o sintagma os alunos, ao invés de estar no especificador do IP, não está, na verdade, numa posição de tópico deslocado ou gerado diretamente na posição de tópico e retomado por um pronome nulo, por um prozinho? Ou seja, nós teríamos a representação como vocês veem na tela. O sintagma os alunos gerado diretamente no CP e um prozinho, um pronome nulo gerado no especificador do VP e movido para o especificador do IP. Então nós temos agora uma questão teórica interessante sobre qual é o status real dos sujeitos de sentenças como essa aí. Será que nós temos sempre o sujeito gerado no VP e movido para o IP? Ou será que em alguns casos nós temos, na verdade, um sujeito que é tópico
retomado por um sujeito nulo? Isso é uma questão teórica e uma questão empírica real, que pode ter respostas diferentes de sentença para sentença. Então, talvez, analisando outras propriedades, como a prosódia específica da sentença, nós possamos ter respostas diferentes a essa questão. Avançando, como é que seria a representação dos casos de objetos duplicados? Seria seguindo a mesma linha. Nós teríamos o constituinte esse livro em 3 gerado diretamente no CP e o pronome ele gerado na posição de complemento do verbo. Como nós podemos ver aí? Então, na estrutura superficial, eu nem vou fazer a estrutura profunda desse aí, nós teríamos na estrutura superficial esse livro aí no CP, continuando nessa posição, porque ele foi gerado diretamente nessa posição, e nós teríamos o pronome ele gerado na posição de complemento do VP, e nesse caso não há movimento algum, porque não é necessário. Todos os outros movimentos ocorrem naturalmente, o especificador do VP vai para o especificador do VP, o verbo se move, etc. e tal. E aqui nós também temos a mesma pergunta. Será que, como o português brasileiro possui objetos nulos, será que também há uma versão dessa sentença em que nós teríamos esse livro, os alunos odiaram, em que, ao invés de termos o deslocamento desse tópico do VP para a periferia esquerda, será que temos estruturas em que esse tópico foi gerado diretamente na periferia esquerda e é retomado por um pronome nulo não pronunciado? Novamente, nós temos agora uma outra opção de análise que se abre e que é uma discussão teórica e é uma discussão empírica. Pode ser que as duas construções estejam de fato disponíveis no português brasileiro e provavelmente estão. E em alguns casos nós temos sentenças que são geradas de uma maneira e em outros casos nós temos sentenças que são geradas de outra maneira. E seria preciso analisar caso a caso para ver inclusive situações em que um desses casos, uma dessas estruturas não seria gramatical, não seria produzível pela gramática e apenas a outra está disponível. Diante disso tudo, o que nós vemos então é que nós temos dois tipos de topicalização. Uma topicalização que acontece via movimento de um constituinte e que não tem uma retomada anafórica, porque o constituinte deixou um vestígio na posição original, como em 7, esse livro os alunos odiaram, entendendo que o constituinte, esse livro, foi movido de fato dessa posição vazia, depois do verbo, para a posição da periferia esquerda. Mas também existe um segundo tipo de topicalização, que é a topicalização com retomada anafórica, ou seja, uma operação sintática em que o tópico é gerado diretamente na periferia e nós temos um pronome gerado na posição do VP. Esse tipo de topicalização também é chamado de deslocamento à esquerda. Vocês encontram na literatura linguística, muitas vezes, o termo topicalização sendo usado apenas para o primeiro tipo, quando não há retomada, quando há de fato um movimento, e o termo deslocamento à esquerda quando a topicalização é sem movimento e é gerada diretamente na periferia esquerda. Professor, você falou certo? Você está falando que deslocamento à esquerda é quando não há movimento? Sim. Infelizmente, o nome é esse. Eu até acho muito engraçado porque é contraintuitivo, mas é porque o termo topicalização já tinha sido usado para exemplos como em 7, quando há um movimento do constituinte. E depois os sinteticistas passaram a descrever também esse tipo de construção, como em 8, em que há o elemento tópico e há um pronome na posição sintática original. E aí, eles precisaram criar um outro nome para diferenciar esses dois tipos de topicalização. E eles usaram o novo nome, dislocation, deslocamento, justamente para o segundo tipo, apesar desse tipo não ter movimento. Então, na topicalização há movimento, no deslocamento à esquerda não há movimento. É curioso, coisa de linguista, né? Linguistas às vezes cometem alguns deslizes ao nomear coisas. Antes de nós terminarmos, também é bom comentarmos o fato de que em outras línguas esse tipo de topicalização com retomada anafórica, ou seja,
deslocamento à esquerda é feito apenas, exclusivamente, com pronomes clíticos. E por isso são chamados de clitic left dislocation ou deslocamento à esquerda clítico. Ou topicalização com retomada clítica, ou seja, numa língua como o espanhol, nós temos exemplos como estos livros, Juan los leyó ayer, ou seja, esses livros, João os leu ontem. Notem que no português brasileiro a gente mal usa esse os, então nós praticamente não temos esse deslocamento com retomada clítica, mas em outras línguas tem, e até o português europeu tem em alguma medida. Em 10 também, a mí no me gusta esta película, esse a mí retomado pelo pronome clítico me. Então esse é um tipo de topicalização também que nós encontramos nas línguas. E aqui até existe alguma discussão do seguinte tipo: nós podemos analisar esses dados da mesma maneira, com estes livros sendo gerados na periferia e à esquerda diretamente, com los sendo gerado na posição de complemento do verbo e depois tendo algum tipo de movimento aí para ficar pré-verbal. Mas como os clíticos são uma morfologia mais fraca, são elementos que são mais dependentes e funcionam quase como afixos, é possível também propor outros tipos de análises para esse fenômeno. Então é possível analisar, por exemplo, que os clíticos, na verdade, não sejam gerados como sintagmas na posição de complemento, mas sejam gerados como morfologia verbal, como uma categoria no núcleo de I ou de outro núcleo flexional do sistema IP, e que o elemento que aparece na periferia esquerda seja de fato movido a partir de uma posição de dentro do VP para essa posição inicial da sentença. Também existem outras análises que colocam o clítico e o elemento que ele retoma gerados como um constituinte inteiro, como um constituinte único, como um super DP, que o pessoal chama de Big DP, e no processo de construção da sentença, uma parte desse sintagma é o clítico e é movido para se colar no verbo, e outra parte desse sintagma é o DP lexical, estes livros, e esse elemento é topicalizado. Então existem algumas análises diferentes para esse fenômeno que estão em discussão na literatura. Com isso, nós vimos um panorama de alguns tipos de topicalização de constituinte que existem nas línguas, com ou sem a retomada do constituinte topicalizado através de um elemento pronominal. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre mais uma categoria funcional que existe na periferia esquerda da sentença, e vai ser o nosso penúltimo vídeo dessa playlist de Teoria X-. Até a próxima e Deus abençoe vocês.